Vá. Ah, é, botava gravar, ainda bem que você me lembrou aqui. Bem, hoje quero falar a vocês sobre a última mensagem de Deus, ah, fazendo referência aqui ao final desse planeta, né? Nós somos chamados a pregar a última mensagem a essa terra. E por isso, o grande conflito, capítulo 38 vem falando sobre essa última mensagem. Já que você compreendeu o dia de ontem, por exemplo, que fala sobre a nossa última salvaguarda, ou seja, o último salvo-conduto que teremos nessa terra, a última proteção, ela começa a entrar num declínio aqui em seu livro, falando, você percebeu, né? Ela começou antes o que aconteceu no céu, depois ela veio falando o que aconteceu com o povo de Israel, depois ela veio para a Idade Média, aí ela foi para a América, depois da América, a mensagem de salvação foi pregada em todo o mundo, e agora ela entra num declínio, dizendo: olha, galera, realmente não tem solução não para o negócio. A solução é a pedra que será jogada sem mão e ela vai tomar conta de todo o planeta. Solução humana não se resolverá. Política, saúde humana, conhecimento humano, tudo isso já está degenerado e o barco já está afundando. Agora ela entra, saiu do platô e ela entra agora num declínio. Começa a ela dizer: olha, pessoal, não adianta vocês tentarem encontrar solução naquilo que não existe. Você precisa encontrar solução naquilo que vai de fato trazer a solução a esse planeta. E ela começa a dizer, não só na última mensagem que falei para vocês, a última salvaguarda, ela vem falando sobre o conflito iminente que haveria entre o planeta Terra e as pessoas. Depois ela fala sobre a última salvaguarda, e aí então ela vem falando o tema de hoje, a última mensagem de Deus. No ano passado, nós entregamos um livro, eu não tenho esse livro aqui em casa, não sei, eu tenho, mas não sei onde está. Um livrinho amarelo, que é falando sobre o último convite, né, à humanidade. E aí, então, nós entregamos ano passado esse livro, fazendo referência justamente a esse capítulo que a gente está lendo aqui hoje. A, o último convite à galera do mundo. O último pessoal, chega junto porque não vai ter mais tempo. Pessoal, olha, pega o teu ingresso, entra na arca, porque a chuva virá. Noé, de acordo com a palavra, quando os animais entraram na arca, ele falou: e aí, vocês não vão entrar não? Cadê o último? E a galera ficou receosa, a galera ficou ali: não, não vou entrar. Outros ficaram com vergonha, com medo. Algumas pessoas também estão receosas de entregar a vida completa a Deus. Outros estão receosos em entrar na igreja, em se batizar, em entregar sua vida a Deus. Outros estão receosos em deixar para trás a sua vida pregressa. Por consequência, muitos acabam se congelando e não entregando a vida de corpo e alma, por mais que eles entendam que ali é o caminho verdadeiro. Assim também, no último momento dessa terra, a última mensagem precisa e deve ser pregada. Deus poderia ter usado muito bem os anjos, os caras varreriam a terra, pregariam o evangelho num só dia e resolveria o BO. Porém, Deus falou o seguinte: eu quero que os seres humanos, que eles que sofrem, falem do evangelho e da salvação uns aos outros. É sabido também em outros escritos dela que já era para Jesus ter voltado há muito tempo, não só naquele período antigo onde o mundo estava se tornando o palco para a volta de Cristo, mas também já era para Jesus ter voltado. Jesus não voltou por quê? Porque a igreja não estava preparada. Aqui no Goal Six, nós estamos tentando manifestar a preparação para a vinda de Cristo. Eu percebi que a irmã Keila fez uma oração aqui referente à chuva serôdia, vindo com que a chuva serôdia seja derramada sobre nós. Nós temos a chuva temporã, que foi aquela primeira bênção do Espírito Santo derramada sobre os discípulos, e eles pregaram o evangelho. E teremos agora a chuva serôdia, que também é a descida do Espírito Santo de forma poderosa sobre todas as pessoas para que o evangelho possa ser pregado no final dos tempos. Essas duas chuvas, elas fazem referência a uma lavoura, e nessa lavoura, a primeira chuva, ela é de mais necessária para que a plantinha não morra. Então, você vai lá, abre a cova, joga ali 2 caroços
de milho e tampa aquela cova ali. A chuva temporã tem que acontecer para que a terra fique gostosa para que a arvorezinha cresça, né? Por causa, se não tiver isso, certamente aquele torrão de terra que está ali, ele está seco e ele vai matar a pequena arvorezinha que está nascendo. Então, precisa dessa chuva para molhar a terra e deixar ela úmida, para que então haja germinação. Quando você vai também no final no final da plantação, né, próximo ali à colheita, você também tem que jogar, tem que dar aquela chuva chamada de chuva serôdia. Por quê? Porque se você não der aquela chuva serôdia, os frutos vão ser mirrados porque eles já estão um bom tempo sem água, eles já estão um bom tempo sem água ali, porque a água que teve foi da chuva temporã ou algum outro momento que aconteceu de forma esparsa, e, por consequência, não vem o vigor. Então, joga-se essa última chuva ali, o pessoal da lavoura entende muito bem disso, estou tentando traduzir na linguagem minha, chove aquela última água ali, faltando um mês, faltando alguma coisa para fazer a colheita, então a árvore vem com vigor, vem ali a planta com vigor, e tudo acontece da melhor forma possível. Essas duas chuvas precisam acontecer. Se elas não acontecerem, você corre sérios riscos de não ter a força necessária para germinar. Daí, então, ela diz, nessa última mensagem de Deus aqui, sobre não somente essa chuva, mas também sobre o que devemos pregar e como devemos viver nesses últimos dias. Por isso, ela começa dizendo o seguinte: depois dessas coisas que a gente leu aqui, que a gente viu o diabo trabalhando, sambando na vida dos irmãos, fazendo algazarra, ela começa a dizer que vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Pessoal, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda detestável. Ouvi outra grande voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Veja que a proclamação do segundo anjo aqui no capítulo 14, que a gente está percebendo de Apocalipse, deve ser repetida e ela deve ser acrescentada à menção às corrupções que estão entrando na Babilônia. Olha só, você já sabe que Babilônia era uma cidade antiga e hoje ela é uma referência de misturas, fazendo referência também àquele episódio da Torre de Babel, porque as pessoas ali começaram a misturar-se nas línguas. Babilônia também é um símbolo agora, na vida presente, de que a religião estaria misturada como uma espécie de sincretismo com as questões humanas, ou outras doutrinas que não são doutrinas bíblicas. Daí, então, ela identifica, e a própria Bíblia identifica como a igreja romana, uma igreja que nasceu pura, ou seja, uma mulher que nasceu pura, que era para ter casado com Cristo e casou-se ali a igreja dos apóstolos, só que essa igreja cristã, ela começa agora a se paganizar, a se prostituir, a trazer para dentro de si várias doutrinas que não são doutrinas bíblicas, e eles começam a beber dessas águas aí, ou desses vinhos, que não são coisas boas para si. Não somente isso, eles bebem dessas doutrinas equivocadas e agora a prostituta mãe, ou a Babilônia mãe, ou a igreja romana, de acordo com a autora, ela começa a ter várias filhas dessa sua prostituição, com vários deuses, ela começa a ter várias filhas. Dentre elas, a autora declara que as filhas são igrejas que não são mais igrejas romanas, mas são igrejas evangélicas ou de outra ordem, que não seguem a doutrina do céu de forma completa e pura. E elas estão indo pelo mesmo caminho da sua mãe, que é prostituta, ou que se prostituiu. Fazendo referência a isso, nós temos, ela já explicou nos capítulos anteriores, a questão do domingo como uma das prostituições da igreja pura. Ou seja, em vez de observar o dia do Senhor, do seu noivo, fazendo referência ali às 10 virgens,
a aguardar o noivo, não, eles estão trocando, mudando as leis, mudando as regras e fazendo outras coisas que não aquilo que o Senhor pediu em sua palavra, pois é o firme fundamento do cristão. Por isso que nós batemos nessa tecla de, em vez de trazer a pessoa ao pastor, à igreja do pastor, porque isso é uma doutrina errada, porque era isso que acontecia na Idade Média, as pessoas não tinham acesso à Bíblia e elas iam para a igreja do padre. Aqui ela também declara que as pessoas devem voltar-se para a Bíblia, para a palavra do Senhor, solamente a Escritura. Por isso que a gente é chato mesmo. Pô, pensa como a gente é chato. Nós somos chatos. A gente fica batendo na tecla de trazer o povo de volta para a Bíblia. A gente entrega livro para a galera, para que a galera volte o coração para Deus, volte o coração para a palavra. Por quê? Porque compreendemos que é a luz da palavra que trará a transformação. Ela continua dizendo em seu escrito, nesse capítulo 38, que a mensagem foi apresentada pela primeira vez. E esse texto descreve uma situação terrível daquela igreja romana barra igreja prostituída. Cada vez que as pessoas rejeitam a verdade, a mente delas se torna mais resistente e o seu coração mais endurecido. Continuarão a desprezar um dos mandamentos da lei de Deus, até que cheguem a perseguir aqueles que a consideram sagrada. Quando sua palavra e seu povo são menosprezados, compreendam, irmãos, o próprio Cristo é desprezado. E aí, então, esse é o problema. Quando nós pregamos a mensagem e essas filhas filha da igreja romana, quando a própria igreja romana que se prostituiu com doutrinas equivocadas, quando essas pessoas começam a perseguir aqueles que estão pregando a verdade presente, a verdade verdadeira, o que acontece com essas pessoas? Elas estão menosprezando o próprio Cristo, desprezando a ele e sua palavra, pois ele é o firme fundamento. Ela começa a descrever também aqui sobre a lealdade do povo à palavra de Deus. E aí, então, ela fala, mas Deus ainda tem um povo em Babilônia. E esse povo fiel deve ser chamado a sair, a fim de não participarem dos pecados dela e não sofrerem dos seus flagelos. O anjo desceu do céu, iluminando a terra com sua glória e anunciando os pecados de Babilônia. Olha, vocês estão fazendo isso, vocês estão errando nisso, igreja. Olha, você está fazendo isso, aquilo, outro. Sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu. Esses anúncios são as últimas advertências a serem dadas aos habitantes da terra. Tem que sair dela, povo meu. Por quê? Porque se você é povo do Senhor, você tem que sair dessas igrejas ou dessas mulheres, né? Porque igrejas são mulheres na profecia, sair dessas mulheres que estão se prostituindo para que vocês não sofram os flagelos que Deus dará e jogará sobre essas mulheres que estão se prostituindo. Aí, então, é o grande BO. Porque, irmãos, nós temos que pregar o evangelho e trazendo às pessoas a verdade presente. Qual é a verdade presente? É a verdade do anjo aqui. Sai dela, povo meu. Para de fazer isso, se arrependa de seus pecados, volte-se para Deus, volte-se para a palavra. E aí, então, você começa a ter um monte de crítica das igrejas evangélicas, um monte de crítica das igrejas romanas. Por quê? Porque eles julgam que estamos pescando nos aquários deles. Eles julgam que estamos fazendo o quê? Tirando pessoas que já são, barra, aspas, convertidas de suas próprias igrejas e vindo para a igreja adventista ou conhecendo a verdade. E isso traz um monte de tumulto. Por quê? Porque há um questionamento aos seus pastores, há um questionamento aos padres de o porquê que não está seguindo a Bíblia, de o porquê que não está fazendo assim ou assado. Por isso você percebe a grande tensão quando a igreja adventista faz algumas pregações mais contundentes. E aí, então, hoje nós temos um monte de irmão que são irmãos gelatinas, né? Como Bauman diz, vivemos em um mundo líquido.
o irmão ele acaba se moldando. Se você pegar a água e colocar num copo, vai ficar em formato de copo. Se pegar a água e colocar no prato, vai ficar no formato do prato. Se colocar a água em qualquer outro recipiente, vai ficar no formato do recipiente. Por quê? Porque o mundo está líquido e muitos irmãos não são firmes na palavra. Muitos irmãos não estão pregando, ficam só ouvindo. E toda vez que você ouve, 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 não pratica, certamente aquela mensagem, e a mensagem que eu estou pregando aqui, se você não praticar, você vai deixar de lado isso. Por isso que eu não quero que tenham irmãos que só consumam aqui. Eu quero que você passe adiante. Sabe, conhecimento não transforma ninguém. Ah, eu vou conhecer. Conhecimento não transforma. A ação transforma, mas conhecimento não transforma. Olha, tem um monte de conhecimento porque eu acho que as pessoas não são inteligentes. Porque você acha que as pessoas não fazem as coisas? Um monte de irmão tem acesso ao grande conflito. Um monte de irmão tem acesso à Bíblia. Olha como o mundo está caótico. Olha como as coisas. Por quê? Porque conhecimento não transforma ninguém. Você vai na internet, você tem livro de tudo quanto é coisa. PDF, o que mais tem agora PDF de tudo quanto é coisa. Conhecimento não transforma ninguém. A ação transforma. E por isso tem um livro aqui, O Poder da Ação, um cara aqui, e ele fala sobre esse poder da ação. Então, se você ficar só ouvindo o grande conflito, não sei o quê, vai ser só para sua destruição, tá? Você tem que ouvir e praticar, porque quem não pratica não acaba ressignificando e marcando no coração aquilo que você aprendeu. Você tem que praticar. Hoje é o dia para você falar, olha, sua vida aí, meu irmão, tá ruim. Sai dela, sai dessa vida ruim. Sai desse relacionamento ruim, nocivo. Sai dessa desgraça que você está vivendo. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque senão você vai sofrer muito mais. Deus quer salvar você, Deus quer salvar sua família, mas você tem que falar, meu irmão. Você fica o tempo todo na banheira ali, e tal. Não, pastor, para não ofender, não vamos falar essa mensagem, não vamos falar aquilo outro, vamos fazer mais devagar e tudo e tal. É o Paulo Vieira. Ah, vamos fazer mais devagar e tudo mais e tal. Puxa, irmãos, se você não tiver com o poder da ação, é óbvio que você não sairá do problema e ainda essas pessoas que você não pregou, elas serão as culpadas de fazer com que você perca a salvação. Porque se há um pecado, é o pecado da negligência. Quando você deveria falar e você não falou. Você está vendo o cara morrer e você não faz nada. É como é horrível. Fazendo a referência a esse episódio aí, né, essa situação, ela continua dizendo, quando essa questão estiver totalmente esclarecida, a questão do Criador, do sábado, a questão da lei de Deus, estiver esclarecida para toda a humanidade, ali, quem despreza a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana receberá a marca da besta, que é o sinal da submissão ao poder a que a pessoa obedece em lugar de Deus. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira. Eita, quando o cordeiro se irá. Eu sei, vou fazer um sermão sobre a ira do cordeiro, porque quase ninguém fala sobre isso aqui. Veja, quando o cordeiro se irá, a casa vai cair, meu irmão. Então, eu acho bom nós cristãos, em especial adventistas, pregarmos, porque quando o cordeiro virá, quando o cordeiro vier, ou quando ele se irá, todo mundo vai pagar, meu irmão. Não serão somente os ímpios, mas aqueles que deveriam estar entre os salvos, aqueles que deveriam estar pregando o evangelho da última verdade presente. Esses que não fizerem isso, eles também vão cair no mesmo problema. E aí vem um questionamento: mas, Senhor, a gente não ajudou o Senhor, a gente não fez as coisas milagrosas, não sei o quê, a gente não foi para a igreja, a gente não assistiu o culto lá no Gol Six, a gente não estava no caminho do bem, na senda, a gente não bebia, não fumava, não fazia as atrocidades e tudo mais. Por que o Senhor não nos salvou? Afasta de mim, nunca nem te conheci. Por quê? Porque tem gente que não é verdadeira, tem gente que não ajunta. E quem não ajunta, o próprio texto bíblico espalha. E se você tiver alguém na sua própria família que não está unindo, não está juntando, não está melhorando o seu lar, saiba de uma coisa, ele está trabalhando para espalhar a sua vida, espalhar o seu lar. Daí, então, a importância de você conscientizar e martelar. Olha, o tempo é presente. Não perca uma oportunidade, querido irmão. Ai, pastor, mas eu vou ser chato. Seja chato, porque a verdade incomoda. Ai, pastor, mas não. É porque você vive nesse mundo ali, Nutella, irmão.
É porque você está vendo a desgraça acontecer e você não faz nada. Você está se tornando o cúmplice da desgraça. Sabendo disso, ninguém receberá a ira de Deus antes que a verdade lhes tenha sido apresentada, a mente e a consciência, e haja sido rejeitada. Ninguém vai se perder sem antes ter a verdade presente sendo apresentado a ele. Todo mundo vai ter o poder de decisão. Não que seja você, querido irmão, o proclamador do evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que rejeita Cristo hoje, também Cristo rejeitará amanhã. Não rejeite a salvação que Cristo está dando a você para que você passe adiante. Não rejeite a responsabilidade que a igreja impôs sobre você. Aceite o chamado de Cristo para ser líder na igreja, para levar a missão a outros, para pregar o evangelho, quer seja, no caso de algumas irmãs, o evangelho cantado, mas o evangelho falado também. Fale em tempo e em fora de tempo. Fale a todo momento. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã para ti e não sabe o dia de amanhã para o outro. E ela também continua discorrendo sobre a grande prova de lealdade. Olha, meu irmão, a grande prova de lealdade. Imagine só você casado com a mulher e aí a galera pergunta ali: tu é casada? E você vai falar o quê? Marido não está por perto, ninguém está por perto, você é casada? A pessoa assim, a grande prova de lealdade é você dizer, não, sou casado, não mexe comigo, não. É você ter conversas que somente pessoas casadas teriam. A grande prova de lealdade é quando ninguém está vendo, você é fiel àquela pessoa quando ninguém está vendo. Essa é a grande prova de lealdade. É você falar algumas coisas que você também poderia falar na presença do seu cônjuge. A palavra aqui, a autora diz que existe uma grande prova de lealdade que os cristãos irão fazer a Deus, uma grande prova de lealdade que a noiva fará ao seu esposo que não está presente, seu esposo está ausente. E tem um monte de namorado antigo rodeando aqui. Tem um monte de gente antiga rodeando aqui. Tem um monte de deuses rodeando a igreja. Tem um monte de tentações rodeando a igreja. E a igreja vai dizer: eu serei fiel ao meu noivo que não está presente. Por quê? Porque eu o amo. Você precisa ser fiel a Deus, mesmo ele não estando presente, mesmo ninguém olhando. Você precisa ser crente quando ninguém está olhando. Lembra disso? Você precisa ser crente no ônibus, você precisa ser crente no trânsito, você precisa ser crente no trabalho, quando ninguém quer que a adventista está por perto. Porque é fácil ser crente dentro da igreja, todo mundo de terno e gravata, todo mundo lá arrumadinho, naquela bolha. É fácil, eu quero ver você ser crente no seu deserto. Eu quero ver você ser crente no oásis quando tudo está muito bem. Ah, no banquete é muito bom ser filho do pai. Agora eu quero ver você ser crente quando ninguém está olhando. E ela declara aqui que a grande prova de lealdade é justamente o item do sábado. O sábado é a grande prova de lealdade. E o ponto da verdade, especialmente controvertido, enquanto que a observância do falso sábado será uma declaração de fidelidade ao poder que se opõe a Deus, a guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade ao Criador, enquanto que uma classe recebe a marca da besta, outra recebe o selo de Deus. Quando ninguém está vendo, você está onde com o celular no dia do sábado? Quando ninguém está vendo, você está onde no pôr do sol? Quando ninguém está vendo, quando o noivo não está por perto, você é fiel a ele. Porque, segundo ela, segundo a autora, o sábado é a grande prova. E tem pessoas que estão capitulando o dia do Senhor, pensando que Deus não está vendo. Ah, não, pastor, eu estou na América. Aqui Deus é God, então ninguém, ninguém sabe o que, que é. Lá é Deus, aqui é God. Então, o pessoal não sabe. Aqui é diferente. Quantas vezes eu já vi irmãos que vieram do Brasil, rapaz, cheio de problema, o cara tudo 13, cheio de problema. Quando chega na América, ali o camarada deixa a família, deixa não sei o quê, a vida dele é toda zoada, porque ele pensa que Deus não está vendo, né? Ele pensa que Deus não está vendo. Sabe, irmãos, muitos consideram sem fundamento e absurda a predição de que a intolerância religiosa
ressuscitaria. E que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Mas, ao ser completamente discutida a questão da observância do domingo, vemos que aproxima-se o evento durante tanto tempo questionado. Assim, a mensagem produzirá um efeito que antes não teria sido possível. A mensagem faz o quê? Ela se apresenta dessa forma. E aí muitos irmãos adventistas falam, esse negócio de sábado, pastor, não é o maior problema. Por isso muitos capitulam o sábado, quer seja no pôr do sol do começo ou no pôr do sol do final do sábado, quer seja ali muitos irmãos assistem coisas que no sábado não lhe eras permitida, não lhe é permitido. Alguns estão traindo o Senhor no próprio leito de sua cama. Sabe? Orgias, vidas duplas. Alguns estão traindo o Senhor no próprio dia do Senhor, quando ele falou assim, olha, de todos esse é o meu, quero estar contigo. Sabe como é complicado isso daí? Bem, ela continua dizendo, mas ao ser amplamente discutida a questão da observância do domingo, vemos que aproxima-se o evento durante tanto tempo questionado. Assim, a mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível. Ou seja, o mundo se tornaria uma convulsão e a galera começaria a bater na tecla desse negócio do sábado. Aparentemente, segundo ela, muitos crentes falam, não, isso daí não iria acontecer, isso é besteira e tudo, que é impossível isso acontecer, o mundo ficar brigando por causa de dia de sábado e domingo, não existe isso. Parece que seria impossível se eu falasse para você que o mundo seria fechado durante 2 anos. Parece que seria impossível se eu falasse a você, há algum tempo atrás, que todo mundo seria obrigado a andar com a focinheira. Parece que seria impossível eu falar para você que todo mundo seria obrigado a tomar no mundo todo a picadinha. Sabe, irmãos, parece que seria impossível. Ela também está dizendo aqui que a galera está falando assim, isso daí não é um problema, isso vai ser impossível. Bem, esses irmãos que trocam o ouro por areia, esses irmãos vão apanhar bastante. Em todas as gerações, Deus tem enviado servos para repreender o pecado, e por isso ela é dura nesse capítulo aqui, tanto no mundo quanto na igreja. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram ser prudentes ao atacar os pecados da igreja e da nação. Por exemplo, de uma vida cristã pura, e esperavam levar o povo de Deus de volta à Bíblia. Mas o Espírito de Deus os guiou sem temer as consequências. Eles não podiam deixar de pregar as claras doutrinas da Bíblia. Ou seja, ela faz uma referência aqui aos reformadores. A galera não titubeou, a galera foi para cima. Eles não ficaram pensando nas consequências da sua própria mensagem. Eles não podiam deixar de pregar as claras doutrinas. Hoje, olhamos para os nossos púlpitos, temos mais sermões coaches, mais pastores fazendo coisas coloridas de algodão doce lá, que tem volume, é colorido, é doce, é gostoso, mas não alimenta a nossa igreja. E aí isso é um problema para os dias de hoje. Por quê? Porque muitos estão com medo de pregar a verdade presente. Muitos não querem fazer esse trabalho aqui, entre aspas, sujo. Mas esse é o trabalho digno de uma mãe quando troca um filho que está sujo. Você vai deixar, junto com a água, você vai jogar o bebê? Esse é um trabalho difícil, mas é um trabalho que se faz por amor. Como João Batista, como os apóstolos, como os discípulos, como os mártires, eles não pensaram em sua própria vida, mas pensaram no reino. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. Essa é a ideia. Pare de tentar alcançar o mundo e pensar na sua própria vida, querido irmão. Comece a pensar nas coisas superiores, comece a pensar nas coisas do reino. E se você começar a pensar nas coisas do reino, aí você começa a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, você começa a ser fiel no trabalho, você começa a ser fiel na reforma de saúde. Por quê? Porque você não está pensando na própria coisa. Lembra que eu te falei que o gosto é do diabo, mas o dever é de Deus. Assim será proclamada, assim será proclamada a mensagem. O Senhor atuará através de humildes instrumentos que se consagram ao serviço. A obra não será terminada pelos pastores. Já te digo logo. A obra será terminada pelo quê? Pelos humildes instrumentos que se consagram ao serviço. Bem, são irmãos como você e eu.
que terminaremos a obra. São irmãos como a irmã Rose, nossa líder, uma irmã da igreja, chamando pastores para orar, chamando irmãos para comungar. São irmãos como eu e você, que somos chamados. Aí, como é que ela diz aqui? Atuará através de humildes instrumentos. Ó, o Espírito Santo, o Senhor, vai atuar através de humildes instrumentos. Você pode não ser o irmão mais iletrado, você pode não ser o irmão que tem mais sabedoria, você não pode não ser o irmão que, tipo pastor, que conhece toda a palavra e tudo mais, ou deveria, né? Mas Deus usará pessoas como você para pregar o evangelho, para salvar os outros e salvar sua própria igreja e sua própria casa. Os obreiros serão mais qualificados pela unção do Espírito Santo do que pelo preparo das instruções de ensino. Pessoas serão levadas a sair com zelo santo, declarando o que Deus lhe diz para falar. Os pecados de Babilônia serão expostos, e aí ela vem discorrendo aqui, os líderes religiosos utilizarão esforços quase sobrenatural, sobre-humano, para expor, para excluir a luz, para eliminar o debate sobre essas questões. Os seres humanos, os líderes religiosos vão fazer de tudo para que as pessoas não falem dessa verdade presente aqui. E aí, então, ela começa dizendo sobre se aproximar a tempestade. A tribulação virá. E o irmão que... E eu acho que a tribulação tem que vir mesmo, porque os irmãos estão mornos. A igreja não está reavivada. Nós estamos batendo na tecla do irmão não ler. Os irmãos, à vista, nós temos que 41 pessoas aqui. Era aonde deveria ter 41, era para ter 100, 200, 1000 pessoas. Porque se estamos entregando o produto da mais alta qualidade, que é a palavra do Senhor, deveríamos ter mais, e por isso você tem que expandir o evangelho e a salvação para os seus próprios irmãos da igreja. Você tem que trazer a galera que é nossa aí na sua própria igreja para cultuar aqui, para que você não seja cúmplice da perdição dela. Se você julga que aqui é um ambiente muito bom porque você está tendo a presença do Senhor, não deixe a lamparina debaixo da cama, porque ninguém coloca uma lamparina debaixo da cama só para o irmão ficar aqui escondidinho ouvindo Go Six. Você tem que pegar a lamparina e colocar no lugar alto para que ela possa iluminar todo o ambiente. Você julga que aqui tem luz, então coloque essa luz no lugar alto e chame todos os seus amigos. Ai, não, pastor, eu sou Laodiceia, eu vivo nem quente nem frio. Ai, não, deixa que cada um segue o seu e tal, não mexe com a gente não, pastor. Não sei o quê. Essa é a conversa de sempre. É a galera. Mas aproxima-se a tempestade. Ao aproximar-se a tempestade, um grande grupo que afirma crer na mensagem do terceiro anjo, que é você que está dizendo que é crente aí, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade. Abandona sua posição e une-se à oposição. Ela está dizendo aqui o seguinte, que quem vai dar mais trabalho para a igreja são os próprios irmãos que não estão santificados. E você já deve ter visto aí os irmãos carniça, né? Sempre tem um irmão xarope na igreja. O irmão que não é santificado é o irmão que dá mais trabalho para a gente. Por quê? Porque ele não tem Deus em casa e ele traz o diabo para dentro da igreja. O irmão não santificado, de acordo com ela aqui, será o irmão que vai processar a igreja, que vai incriminar os outros irmãos. Pode ver, quando tem algum BO lá no Facebook, nesses negócios, aparece um monte de irmão falando, quando eu era dessa igreja, era assim, eles faziam, por isso que eu saí dela, por isso que eu não faço mais isso, por isso que não sei o quê. O que aparece de irmão do chão ali, ex-adventistas, mas massacrando a igreja, sabe? Porque serão os irmãos não santificados, de acordo com ela, que vão dar a ideia para a polícia. Olha, os irmãos estão ali, ó, naquele lugar, vai lá e prende eles. Porque haverá um dia em que ser cristão em barra adventista ou guardar o dia do sábado virará crime. E são esses mesmos irmãos que ficam falando mal hoje, serão os irmãos que vão nos entregar à polícia. Aderindo ao mundo, essas pessoas chegam a ver as coisas quase da mesma maneira e assim escolhem o lado popular, ou seja, os irmãos, o pessoal que antes era das fileiras, acaba vendo as coisas quase que da mesma maneira que o pessoal de fora.
Pessoas que antes se alegravam na verdade, ó, o pessoal da igreja que antes se alegrava na verdade, estava com a gente, cantando conosco no coral, passam a utilizar seu talento e apresentação agradável para enganar as pessoas. Ah, não segue isso, para com isso. Isso é coisa do pastor, não. Pode tomar teu negócio aí, segue tua vida. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Os caras vão se tornar os piores inimigos dos antigos irmãos da igreja. Esses que abandonaram a fé serão eficientes agentes de Satanás para representar falsamente e acusar os observadores do sábado, incitando os governantes contra eles. São os próprios irmãos que um dia foram de nossas fileiras que vão acabar com a gente. Os servos de Deus terão apresentado a advertência. O Espírito de Deus os levou a falar. Não consultaram seus interesses seculares, nem procuraram preservar sua própria reputação. Ou seja, os servos de Deus não vão procurar a sua própria reputação, porque o irmão que é certinho é um irmão que não cresce. Seja fiel, e se você tiver que ser radical, seja radical em fazer as coisas do Senhor. Não fique fazendo amizade com o inimigo. A obra de Deus parece muito além de sua habilidade para realizá-la. Contudo, não podem retroceder. Não retroceda, meu irmão. Sentindo o seu completo desamparo, refugiam-se naquele que é poderoso e esperam receber forças. Receba a força de Deus que Ele está te dando hoje. Por quê? Porque Ele é poderoso. Refugie-se nas suas asas. Em cada período da história, existe o desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade enfrentou oposição. Os embaixadores de Cristo devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Cumpra a sua missão e o resultado é do Senhor. Vai lá, entrega os livros, não fica com vergonha. Vai lá, fala de Deus, não fica com vergonha. Ai, pastor, o que eles vão pensar? Problema é deles com Deus, não tem nada a ver contigo. Tu só é o mensageiro, meu irmão. Te põe no teu lugar. Tu só é o mensageiro, tu não é mais nada, não. A obra é dele. A construção é dele. Lembra que eu sempre digo, eu sou só a colher do pedreiro. Se você vai gostar ou não, o problema é seu, meu irmão. Eu não estou aqui para fazer coisa que você gosta, não. Eu estou aqui para fazer o que ele mandou, senão eu não consigo dormir direito de noite. Eu tenho que botar minha cabeça no travesseiro e dizer assim, Senhor, fiz tua obra, fiz tua missão. Ah, mas o pessoal não gostou. Ah, mas o pessoal quer azul. Ah, e o pessoal quer algodão doce. Senhor, fiz o que o Senhor mandou. Se o Senhor mandar fazer outra coisa, eu faço. Mas a casa está caindo. Eu tenho que dormir tranquilo, com a mão, com a cabeça no travesseiro e fazer, fiz a missão do Senhor. Vai lá e fale para o teu filho. Ai, pastor, mas ele não odeia, não quer mais que fale mais nada. Fale com jeitinho, com amor, com doce, mas fale, meu irmão, do erro. Vai lá e fale para o seu esposo, fale para a sua esposa, fale para o seu pai, para a sua mãe, fale do erro. Por quê? Porque se você tanto ama eles, o que vai acontecer quando Cristo voltar? Torne-se oposição, diz ela aqui. A oposição torna-se mais intensa. Um monte de gente vai começar a brigar conosco, porque a gente está tendo uma oposição. E a galera, vocês perceberam que a tempestade estava se aproximando, ou seja, os próprios irmãos iriam ferrar a nossa vida, e irmãos não santificados, irmãos que abandonaram a fé. E agora ela fala sobre a oposição que está se tornando mais intensa. Você já não pode falar mais algumas coisas na rede social, você já não pode fazer algumas coisas, o mundo não está deixando entregar mais o livro. Ó, o calor e a temperatura da panela está esquentando. E daqui a pouco vão criar leis para que sejam proibidas falar as verdades bíblicas, somente pode falar as verdades autorizadas. E aí vai ter um monte de irmão. Ai, pastor, mas respeita o governo, pastor. Respeita a educação, não sei o quê, respeita não sei o quê, e tal, e tal. Agora, os irmãos estão dizendo que a autoridade é o governo, a autoridade não é mais da Bíblia, não. Olha como é que o negócio começa a acontecer. E aí, então, ela termina falando sobre o primeiro ponto que falei a vocês no começo, a chuva serôdia e o alto clamor. Bem, alto clamor aconteceria. Ou seja,
todo mundo falaria: vem, Senhor Jesus, volta logo, o alto clamor da pregação do evangelho. O anjo estaria passando com muita força, dizendo: meu irmão, bora, 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 sai dela, povo meu, vamos, 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 vamos. Tá no horário, os animais já entraram na arca, já tá todo mundo lá, a porta tá fechando, bora, 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 bora. Entra, pessoal, vocês são todos tão loucos. O alto clamor, ou seja, estamos clamando de forma alta, gritando para que as pessoas aceitem. A gente está estourando um monte de dinheiro na Igreja Adventista, entregando esses livros há mais de 20 anos. Nós estamos estourando milhões. Por que a gente está fazendo isso daí? Porque nós estamos compreendendo que é um alto clamor. E aí, então, se você não entende isso, você acaba perdendo a mão. Sabe, irmãos, aqui... Deus te abençoe. Sente lá. Os servos de Deus, com o rosto iluminado e brilhando de santa consagração, se apresentarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Serão realizados prodígios, os doentes serão curados, e sinais maravilhosos seguirão aqueles que creem. Satanás também atua com prodígios enganosos, até mesmo fazendo descer fogo do céu. Ela diz que assim, ó, a chuva serôdia vai derramar, o Espírito Santo virá de novo, a igreja vai se reavivar, os irmãos vão entrar mais aqui no Go Six, vão trazer mais pessoas. Por quê? Porque nós estamos buscando apressar essa volta de Cristo, porque a gente está buscando essa chuva serôdia. Por quê? Porque logo virá a colheita. Nós estamos ficando mais fortes. O irmão que não receber o bálsamo, a água do Espírito Santo, esse vai morrer no meio do caminho. Não seja você o irmão que morre, mas você seja o irmão que recebe a bênção. E a bênção vai vir justamente agora, na chamada chuva serôdia. Pode. Na chamada chuva serôdia. A bênção virá agora. Corra para receber a sua bênção. Pegue sua vasilha e encha de bênção, porque o Senhor está pronto para te dar. É essa a ideia que ela declara, que no último momento, no período que estamos vivendo, na chuva serôdia que será derramada, os irmãos vão começar. Do mesmo jeito que há degeneração na humanidade, do mesmo jeito que Babilônia está pregando, porque o diabo está trabalhando aí, os irmãos vão começar a acordar para a vida. A perseguição virá, mas a perseguição vai ativar um monte de irmão que antes estava dormindo. Sabe, irmãos, você não pode ficar morno, você tem que se decidir. Então, ative você. Lembra que a Rose falou ontem? Eu sou só o isqueiro que vou ligar a fogueira de Deus na sua vida. A gente só é o isqueiro aqui, estamos só acendendo o fogo do Senhor. E daqui a pouco, se você tiver com a lenha boa, puf, virou, né, uma chave na sua cabeça. Virou a sua vida. Você falou assim, cara, não dá mesmo não. Eu tô sofrendo, eu tô apanhando, não sei nem de onde vem o soco, não sei nem de onde vem a pancada. Eu tenho que ter proteção, eu tenho que ter blindagem no meu casamento, eu tenho que ter blindagem no meu relacionamento, eu tenho que ter blindagem na minha casa. Eu preciso de Deus, não preciso do dinheiro, porque ele não é o maior propulsor da minha vida. Eu não preciso. Eu não preciso de qualquer outra coisa. O que eu mais preciso é da presença do Espírito. Por isso que nós clamamos a presença dele aqui todos os dias. Lembre-se, ela declara, e por fim eu termino. Os argumentos foram apresentados, as publicações exerceram sua influência, também entregando as publicações, mas ainda assim, muitos foram impedidos de compreender a verdade. Os caras estão queimando o livro. Nesse momento, a verdade será vista em toda a sua clareza. Laços de famílias e relacionamentos com a igreja são impotentes para deter os sinceros filhos de Deus. Apesar das forças organizadas contra a verdade, grande número de pessoas se coloca ao lado do Senhor. Tu não está percebendo que o mundo também está percebendo que tem um monte de falsidade acontecendo? No mundo das fake news, no mundo em que você não pode... Você não está vendo que o mundo todo está falando assim, cara, estragaram o país. Cara, fizeram isso. Até mesmo aqueles que não são crentes estão fazendo a seguinte declaração. Está tudo arrebentado. Todo mundo está ficando com os olhos mais claros. Mesmo as mentiras da Globo, as mentiras da TV, as mentiras da internet, todo mundo está conseguindo ter um rastreio. Do mesmo jeito que a galera está querendo impedir, e agora eles estão querendo impedir as redes sociais, né? Vão criar leis aqui no país para que bloqueiem as redes sociais ou falar algumas coisas. Do mesmo jeito, todo mundo está percebendo. Isso está se cumprindo. O crente adventista que não perceber é doido.
Não seja você o irmão sem noção que não está percebendo o que está acontecendo agora. Conforme o Alberto Tim diz, se não estamos vivendo no período, na lição passada, né? Ele disse lá na Novo Tempo, e ele foi o autor da lição passada. Se não estamos vivendo no tempo da sacudidura, ele fez a seguinte declaração: então que tempo é esse? Nós estamos vivendo no tempo da sacudidura. Irmãos estão saindo para fora da igreja, outros estão entrando no lugar, estrelas estão caindo, pastores que eram ícones da igreja adventista estão caindo, as estrelas estão caindo. Se não estamos vivendo no período da sacudidura, meu irmão, estamos vivendo em que tempo? À luz do que o Alberto Tins declarou em sua lição. Bem, hoje é o dia da sua vitória, para que a chuva serôdia, a presença do Espírito, que aquela primeira gotinha, sabe que antes de chover, cai aquela gotinha assim, plic, 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 você receba a primeira gotinha do Espírito Santo nessa manhã. Que ele motive, ou melhor dizendo, que ele ative você, para que você seja uma bênção no dia de hoje. Nós teremos uma oração. A irmã Maria Miranda, que é uma bênção, uma coluna aqui no nosso Goal Six, ela vai nos elevar em oração, vai nos entregar na mão do Senhor. Seja você também um irmão que se une na palavra que será agora orada, porque Deus vai ouvir o clamor de seus filhos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, por despertar nessa manhã, Jesus. Muito obrigado pela vida, Jesus. Muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua proteção. Senhor, ajuda, Senhor Deus, se nós ser batizado com o Espírito Santo, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, todos os dias, Senhor, pedindo o batismo do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Jesus. Nós estamos aqui pedindo pela salvação da nossa família, Senhor Deus, pela cura dos doentes, Senhor. Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero agradecer a Deus que a minha prima Lucimar está lá no hospital em Boston, mas está ouvindo aqui essa oração, Senhor Deus. Que o Senhor ponha a sua mão poderosa, Senhor, que o Senhor dê a cura para ela, Jesus. Que o Senhor abençoe ela, abençoe o seu lar, Senhor Deus. O Senhor sabe que o sonho dela é que o seu esposo vai para a tua casa te servir com ela, Jesus. Abençoe a minha prima, Jesus. Também, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela minha filha estar nesse grupo de oração. Senhor, eu te agradeço pelo meu genro estar aqui nesse grupo de oração. Senhor, abençoe a todos que estão aqui, Jesus. Há muitos anos estamos aqui, Jesus, nesse grupo, Senhor Deus. Oramos sem cessar, Senhor Deus, pelos nossos filhos, pela nossa família, Senhor. Eu peço, Senhor, também, Senhor, pela transformação da vida do meu filho, Jesus. Converta esse coração, Jesus. Também assim, Senhor, como eu estou pedindo pelo meu filho. Eu sei que tem muitos pais, que nem o irmão Gaspar, a Ana Rodrigues, a Nara, as outras irmãs que estão aqui, os outros irmãos, têm pedido tanto pelos seus filhos, Jesus. Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Atende o clamor de cada um dos seus servos e de sua serva que está aqui, Jesus. Pedindo pelas misericórdias, pelos seus filhos, Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, os nossos filhos somos a herança que o Senhor nos deu para nós, Jesus. E nós queremos ver os nossos filhos te servindo e andando nos teus caminhos, Pai. Também, Senhor, eu quero pedir, Jesus, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui, a cada igreja representada. Abençoe, Senhor Deus, os nossos pastores das nossas igrejas, Pai. O Senhor sabe o quanto eles têm trabalhado na tua obra, Pai. Que o Senhor abençoe esses pastores, Senhor Deus, que nem o pastor Levi, a sua família, o pastor Gary e a sua família, e também, Senhor Deus, o irmão Carlos Pimentel sempre está aqui também, Senhor Deus, abençoe ele. Também, Senhor Deus, abençoe o pastor Leaquim, Jesus. Há muitos anos está com essa enfermidade, desse câncer. Que o Senhor dê a cura para ele, Jesus. Também, Senhor Deus, eu te peço as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre o nosso pastor Anderson, Senhor Deus. Abençoe esse teu servo, Pai. Como ele explica a tua palavra bem explicado, Senhor Deus, que penetra no nosso coração e na nossa mente, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus,
que nós seja essa chama de fogo ardente, Senhor Deus, a chama do Espírito Santo seja comovida no nosso coração, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe esse pastor, Senhor Deus. Abençoe a sua esposa, que tão bondosamente também tira um dia na semana para estar pregando aqui, Jesus. Abençoe essa família, Jesus, essa família maravilhosa, Pai. Abençoe os seus filhinhos, Jesus. Somos filhos tão obedientes, Pai. Que esses filhos possam crescer nos teus caminhos, Jesus. E quando o Senhor vier, Jesus, que ache essa família diante de ti preparada, Senhor, para morar contigo. Abençoe a igreja do pastor Anderson, Senhor Deus. Abençoe a família toda dele, Senhor Deus. Também, Senhor, te peço uma benção para o pastor Ala, Senhor Deus. Tão bondosamente está aqui também com nós, Jesus. Abençoe esse pastor, Jesus. Abençoe o trabalho que ele faz, Jesus. Esteja com ele por onde ele andar, Jesus. Abençoe a sua esposa. Abençoe a sua família em geral, Senhor. Amém, Senhor Deus. Te peço uma bênção especial sobre nossa líder, a Roseli, Jesus. Abençoe ela, Pai. Abençoe os seus pedidos que ela tem, Jesus. Cuida dessa tua serva, Pai. Abençoe a sua filha, seu filho, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, derramar bênção sobre essa família. Abençoe seu esposo, Senhor Deus. Que o Senhor transforme a vida do seu esposo. Ajuda, Senhor Deus, que em breve, Senhor Deus, que ela possa contar as bênçãos e os milagres que o Senhor vai conceder na vida dela, Pai, pela transformação da vida do seu esposo. Também, Senhor Deus, o Senhor sabe, Senhor Deus, muitos que estão aqui nesse grupo, Jesus, pedindo pela transformação da vida do seu filho, do seu esposo, da sua filha, daqueles filhos que estão nas drogas, na bebida, Jesus, daqueles filhos que estão no fundo do poço, daqueles filhos que estão com depressão, Jesus, daqueles filhos que às vezes estão desenganados dos médicos. Oh, Jesus, tem de misericórdia, Jesus. Ouça o nosso clamor, Pai. Tem de piedade, Jesus. Ajuda, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, o nosso netinho, Jesus. Cuida do nosso netinho, da nossa netinha, Jesus. Livra desse mundo, Jesus. Esse mundo está de cada dia mal a pior, Jesus. Só ensina coisas erradas, Jesus. Não deixa os nossos filhos nem nossos netos ir para o lado do caminho errado, não, Jesus. É muita coisa, Jesus. Tem de misericórdia, Jesus. Dê a salvação para nossos netos, nossos filhos e nossa família, Jesus. Também, querido Deus, eu quero te pedir, Jesus, que nós seja batizado com o Espírito Santo. Também, Senhor, eu quero te pedir, Jesus, muitas pessoas desenganadas dos médicos, Jesus, muitas pessoas doentes, Senhor Deus, que nem a minha ex-cunhada, a Olímpia, Jesus, o Ilha, Jesus, outras pessoas que estão aqui, Jesus, que nem a mãe da Nara, que está enferma, Senhor Deus, as suas irmãs, Jesus, tem de misericórdia, Jesus. Visita esses doentes, Jesus. Se o Senhor não dê a cura, Pai, mas pelo menos o Senhor dê a paz nesse coração sofrido, Jesus. Que o Senhor derrama a paz, que o Senhor alivie as dor, alivie o sofrimento, Jesus, da humanidade. Quantas pessoas no fundo do poço, Senhor, que o Senhor tem o poder para estender a sua mão e tirar aquelas pessoas no fundo do poço com depressão, Jesus. Aquelas pessoas que querem tirar a sua própria vida, Jesus. Oh, Jesus, tem de misericórdia, Pai. Também, Senhor Deus, nós temos o grupo das 4 horas da manhã, Jesus. Tem a nossa irmã Liz, que tem pedido tanto pelo seu filho, Senhor. O seu filho estava na igreja, agora pegou uma depressão, quer sair da igreja. Jesus, tem de piedade. Essa mãe está sofrendo pelo seu filho, Pai. É o Gabriel, Jesus. Tem de misericórdia do Gabriel, Senhor Deus. O Senhor vê o sofrimento dessa mãe. O Senhor vê o sofrimento também da Ana Rodrigues. O Senhor vê o sofrimento que ela tem pedido pelos seus filhos, Jesus. Os filhos desempregados. Os filhos fora da tua casa, Jesus. Tem de misericórdia dessas mães que sofrem pelos seus filhos, Pai. Também, Senhor Deus, nós temos nosso irmão Gaspar, Senhor Deus, que tem pedido também, Senhor Deus, pelo seu filho, pelo seu netinho. Ouça o clamor desse teu servo, Pai, que está todos os dias aqui pedindo a misericórdia, Senhor Deus, pela sua família, pela sua irmã.
pela sua esposa. Jesus, eu não vou citar o nome de todos, Senhor Deus, mas o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nesse grupo, as que estão aqui, as que tiveram aqui, Jesus. Que o Senhor visita, Senhor Deus, o lar de cada uma delas, Senhor Deus. Que o Senhor derrama paz, Senhor Deus. Derrama ali o Espírito Santo, Jesus. Cuida de nós, dos nossos familiares, também do meu esposo, Senhor Deus. Oh, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, Jesus. O Senhor tem dado oportunidade para nós estar aqui nesse grupo, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, que nós possamos estar todos os dias aqui, Jesus. Senhor, que o Senhor visita o lar de cada pessoa representada aqui, Pai. É o que eu te peço, meu Pai. Perdoa nossos pecados, Jesus. Aumenta a nossa fé. Ajuda nós a ter uma vida digna, uma vida consagrada. Ajuda nós a ser fiel na igreja, fiel fora da igreja, aonde nós estiver, que nós seja aquela pessoa fiel diante de Ti, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu Espírito Santo estejam conosco. Abra, Senhor, nossa mente e nosso coração para amar mais a tua verdade. Que o Senhor nos ajude a ter sempre a tua luz iluminando o nosso caminho. Agradecemos a ti, Senhor, pela irmã Rose, nossa líder, está conosco. Agradecemos a ti, Senhor, porque a irmã Keila orou no começo e entregou a nossa vida em tuas mãos, ela como líder da igreja, nossa anciã, que o Senhor continue a abençoá-la e apacentar a vida da tua serva. Vá também ao encontro, Senhor, das pessoas a quem ela ama, para que também essas pessoas recebam a porção da tua graça e da tua bênção no dia de hoje. Pedimos a ti também que abençoe a irmã Maria Miranda, que tão bondosamente orou conosco hoje, sendo ela uma irmã que sempre está conosco aqui, uma coluna no Go Six. Que teu Espírito também esteja com tua serva. Nós, Senhor, os que estamos aqui, queremos receber a tua graça, queremos receber a presença do teu Espírito. Olhe, Senhor, com os teus olhos de amor para a congregação que se reúne hoje aqui. E que os irmãos também recebam a porção do teu Espírito. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida e esse Go Six em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Eu quero ser a colher do pedreiro, pastor, mas guiada pelo Espírito de Deus, Amém. né? Olha, pastor, você usa umas frases, umas palavrinhas-chave. Essas palavrinhas são tão importantes porque durante o dia, eu, pelo menos, fico degustando essa mensagem. E essas palavrinhas, elas ficam gravadas na mente da gente, isso é muito importante. Nos anima mais a buscar o Senhor. Eu não quero ser o irmão carniça, não. Tá gravando. Tá gravando aí, pastor? Ó, irmão carniça, tá gravando aqui. Eu vou tirar a gravação, viu, irmão? Misericórdia.